a minha maior insegurança é não atender a expectativa do cliente. Porque tem muito cliente que ele é muito comunicativo. Ele te manda foto, vai lá no seu Instagram, printa material, quero assim, quero assim. Tem cliente que procura uma referência. Quando você tem a referência, é É perfeito, mais porque tranquilo. você sabe qual caminho você tem que ir. Mas quando você tem um cliente que fala assim, não, faz assim, eu confio em você. Aí você fica assim, será que vai dar certo? Será que ele vai gostar? Será que é isso? Será que é aquilo? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Pod Pare. E hoje com uma convidada super especial, que é a Lohane. Muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu estou amando ter você aqui. Vai ser muito bom poder compartilhar a sua história com tantas pessoas. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, Luciana. Ai, que bom. Mas vamos lá, né? Já que esse Pod Pare é sobre festas. E você, como várias mãezinhas, começou no ramo de festa por conta da festa do filho, né? Sim, sim, E aí sim. você me contou, né, que quando foi o aniversário do Murilo, foi onde você começou a fazer tudo. Me conta um pouquinho de Foi. como foi isso. Na verdade, eu era muito revoltada, né? Porque a minha mãe nunca fez A sua um festa. bolo, nem que seja só aqueles bolos de padaria. Então, assim, eu não tenho um registro. Não tem nenhuma foto Não de tenho você no seu nada, aniversário. nunca tenho, não tenho Ah, nada, sim. e, tipo, nem de nenhum ano, sabe? Então, assim, minha mãe nunca fez questão de fazer festa para nós, né? Para nenhum dos meus irmãos, não é só eu, para nenhum dos Ninguém meus tem irmãos, registro, então, de ninguém festa. tem registro de festa. E eu, com 12 anos, fiz uma festa para mim mesma. Sério? Sério, eu chamei o meu padrinho. Meu padrinho, na época, tinha um mercadinho com uma padaria no fundo. Era bem humilde. E eu falei para ele que eu queria um bolo daqueles mesmos de padaria, né? E aí ele falou, não, ele falou, minha filhada, eu vou te dar. E ele me deu esse bolo. E aí eu comprei aquele saco de bexiga. Nossa. E eu mesma que decorei. Então, assim, eu sempre gostei. Já estava aí já o desejo. Já estava aí, só não sabia Não que ia sabia ser uma conduzir, né? Que profissão, né? seria. E aí, quando eu tive o Murilo, eu sempre falei pro meu marido que a gente ia fazer para ele tudo que a gente não teve. Meu marido também não tem nenhum registro De de festa. festa de nenhum ano, né? Então, assim, das nossas partes, ninguém nunca gostou de festa, né? Aí vem a festeira aqui que faz festa para todo mundo. Sempre tem alguém que tem que gostar na Sempre. família. Tem Na que sua ter, era você. tem que ter um para tudo. E lá em casa a festa, quem ama sou eu, né? Até hoje, quem gosta de festa lá em casa sou eu. Minha mãe, minha irmã, ninguém faz questão, Não faz mas eu faço questão. questão. Porque a nossa vida importa, né? Exatamente, E a também vida penso dos assim. nossos filhos importa mais ainda para nós, porque é um ciclo novo. A partir do Exatamente. momento que a gente vira mãe, é um ciclo novo. Então, é um momento importante e a gente tem que ensinar para eles a importância da De vida celebrar, deles, né? né? A importância de celebrar. Porque se nós não ensinar para eles, quem vai Quem vai ensinar, ensinar? né? E eu falo para eles, falo para o Murilo, que ele tem que fazer isso para os filhos dele quando ele tiver, porque eu sei que eu vou ser vó. Já tá pensando nos netinhos e nem cresceu. Mas assim, igual você falou, você nunca teve sua festa. Então, eu também nunca tive, né? Então, aquela sensação, aquela vontade de você ter um momento celebrando o seu aniversário, talvez é o que conduziu. Nossa, isso eu tinha essa vontade, então eu não quero deixar o meu filho passar essa vontade, né? Isso Sim. acontece muito com a gente nesse sentido, porque é muito bom, os meninos ficam tão felizes, né? Nossa, o Murilo ama, assim, sabe? E todos os anos eu sempre fiz festa para ele, né? Até no ano que a gente às vezes passa um pouco mais de dificuldade, financeiramente falando, eu nunca deixei passar em branco, né? Fazia algo simples, mas sempre fazia, Entendi. né? E agora, esse ano, ele vai fazer 11 anos. Eu falei para ele que esse ano ele falou que não quer festa, que ele quer viajar. E vai chegar nessa idade, É, eles ele não já querem festa. escolhe. Aí eu falei, oh meu Deus, acabou as festas dos meus neném. Mas é desse jeito. Mas assim, aí com a festa do Murilo, você planejou tudo, organizou tudo sozinha. E aí você comprou algumas coisas, foi aí que surgiu o desejo de decorar para outras pessoas? Como que foi? No aniversário de um ano do Murilo, eu ainda não tinha condição de comprar mesa, comprar esses acervos, porque na época, há 10 anos atrás, era aquele jogo de mesa provençal e aqueles painel pintado à mão do Era. tema, né? E o meu filho nasceu dia 27 de março e o meu sobrinho nasceu dia 27 de abril. Nossa, bem E perto. nós morávamos juntas na época, que lá na casa do meu pai são vários barracões. E na época eu morava mais meu marido em um barracão e minha irmã
morava em outro com o marido dela e o filho dela. Então, assim, os meninos cresceu como irmão, como gêmeos. E aí eu tive a ideia de fazer aniversário junto. Minha irmã falou que não ia fazer nada. Eu falei, não posso deixar o aniversário do meu sobrinho e meu filho passar em branco. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro na época para fazer muita coisa. Aí eu comprei aquelas marmitinhas, comprei tubete, peguei aqueles potinhos de papinha que a gente mesmo dava para eles, fui juntando, juntei lata de ninho e comecei a fazer os kitzinhos. Aí eu escolhi um tema para um e um tema para outro. Aí você fez os personalizados. Fiz os personalizados, a mesa ficou repleta, não cabia nem um vento ali, porque as mesas antigamente era muito cheia. Era muita fartura. Nada, hoje em dia a gente põe uma bandeja ali bem bonita e já fica lindo, né? Então, na época, eu sempre fui muito farturenta com questão a coisas de festa. Coloquei muita coisa sobre a mesa, né? E aí foi quando, depois da festa dele, foi quando surgiu. O pessoal foi perguntando quem fez, quem fez, quem fez. Falei assim, foi eu que fiz. E aí eles começaram a procurar. Nossa, né? Que legal. Começaram a falar, eu queria fazer, porque eu não vou fazer aniversário, não, mas eu queria fazer só umas lembrancinhas aqui, me pôr na mesa para não passar em branco. E aí foi onde eu passava o orçamento, falava, não, vou fazer para você. Passava o orçamento para eles, né? Ia em Campinas, não tinha estoque de nada. Ia em Campinas, comprava ali o que foi que eles pediram, né? O que foi encomendado, mandava fazer o adesivo, passava fita, fazia lacinho e entregava para o cliente. Ah, então eles gostaram, eles começaram a encomendar os personalizados. Sim, eu comecei com os personalizados, né? Eu comecei no mundo da decoração através dos personalizados, né? Só que eu não me contentava, né? Parecia que quando a gente... E quando eu fiz o aniversário do Murilo, eu contratei uma decoração que eu contratei pelo Facebook. Não foi indicação de ninguém, porque na época não tinha quase ninguém... Eu tô falando que realmente meu pessoal não gostava, então eu fui a primeira a começar a ir atrás dessas coisas de decoração e contratei. Só que eu me decepcionei muito, porque na foto era uma coisa e a realidade era outra. A mesa estava toda quebrada, se encostasse na mesa de mau jeito, a mesa ia pro chão, e o medo dos trem cair no chão na hora da festa, porque a gente sabe como é que é menino, né? Menino corre ali por detrás da mesa, corre debaixo da mesa, então... E aí, lá na hora, lá eu fiz a gambiarra para não acontecer, e eu fiquei muito frustrada. Né? Você já teve que fazer uns remendos ali na decoração que você contratou. Que nem era minha. Aí eu chamei uma prima minha que mexia com balão, que inclusive foi ela que me ensinou a fazer balão, né? E aí ela fez uns balão lá na festa do Murilo, deu um up, porque ficou muito sem graça, muito apagado, assim. Não foi entregue aquilo que foi contratado. E aí a moça não fazia o balão, ela não fazia o balão. Aí eu já chamei outra pessoa para fazer o balão, e aí foi onde eu fui aprendendo a fazer balão, que era só aqueles arcos tradicionais, né? Tudo do tamanho só. E aí, após isso, o pessoal começou a procurar muito. Aniversário de 2 anos do Murilo, né? Mãe nunca se contenta, né? E aí eu comecei a mexer com biscuit, gente. Olha a história do biscuit. Do personalizado já foi pro biscuit. Já foi pro biscuit, já passei para um personalizado um pouco mais de luxo, um pouco mais avançado. Aí eu já comecei a trabalhar com topos de biscuit, com nome. E aí eu fiz muito personalizado do safari, porque a minha paixão era fazer safari. De 1 ano dele eu queria ter feito safari, mas como eu fiz dos 2 meninos, que era meu filho e meu sobrinho, não dava para fazer safari. Aí eu coloquei temas diferentes, mas temas que combinassem as cores. Que foi Mickey e... Ai, menina, nunca mais eu fiz depois disso. O ursinho marinheiro. Sério? Porque as cores combinavam, né? Não, mas o safari dava pra você fazer dos dois. Pois colocar cada um bichinho. Mas o meu sonho era fazer a festa dele, do safari, sozinho. Aí eu falei, meu combinado com a minha irmã foi eu fazer o primeiro e o segundo, cada um fazia o seu evento, entendeu? E aí eu marquei de fazer o aniversário do Murilo, né, de 2 anos safari. E aí, desde quando a gente passou de 1 ano, eu já comecei a produzir os trem de 2. Então, eu fiz muita coisa. Só que aí a gente tivemos uma perca financeira muito grande. Eu já tinha feito o orçamento de decoração. A festa basicamente estava quase toda pronta. Só faltava eu fazer o pagamento daquilo que tinha sido contratado. E eu fiquei muito decepcionada por não ter condição de ter feito. E aí eu fiz
Eu mesma decorei uma mesa, comprei os trem, fui na Hiperfesta lá, comprei as coisas. Fiz muito simples, mas não deixei passar em branco, que é o que eu sempre falo, não importa como você faz. O importante é O fazer. importante é como você quer fazer e não deixar que passe Em branco, em né? Sem branco. comemorar. Você tem que mostrar para o seu filho, porque é importante para ele, que a vida dele é importante. Menino, ele ficou tão feliz, de 2 aninhos, ele já entendia, Já. né? E ele ficou muito feliz e eu muito chateado, muito triste, porque Não saiu do jeito que festa você é o sonho da queria. mãe, na verdade, não é o sonho da criança. Mas a criança ia fazer um bolinho pra ele e chamar os coleguinhas pra ele tá Sim, ótimo. Mas a tava. gente que é detalhista, que é tudo muito Não, e eu lindo. sempre sofri com esse negócio de detalhe, né? Desde antes de mexer com decoração. No aniversário de 3 anos do Murilo, eu já queria fazer algo numa proporção um pouco maior, né? E aí foi quando eu comprei as mesas Provençal. O primeiro kit. O primeiro kit, que era aquela mesinha branca, só que eu comprei ela crua, para eu mesma pintar, porque Eu também fiz isso. ela pintada era muito cara. Era quase R$500 de diferença. Muito. Eu falei, não, eu compro uma tinta, eu mesmo pinto. Não, meu material foi tudo assim, tudo cruzinho. No início também foi. Aí até meu primeiro kit de bandeja foi tudo branco, porque a gente usava em todos os temas, né? Não tinha muita variedade. Só que aí eu fiquei com muito medo, assim, eu tinha um medo muito grande de fazer e não ficar do jeito que eu queria. E como eu não fiz o de 2 anos, eu fiquei com muito medo de eu me decepcionar também no de 3. E aí eu procurei a Mariana, né, que inclusive ela esteve aqui com você, lá do Mundo Encantado, né? E aí eu fiz com ela o aniversário de 3 anos do Murilo. Você fez lá no espaço mesmo? Sim, lá no espaço mesmo, ela que fez a decoração. E eu que fiquei por conta de organização da mesa, com lembrancinha, docinho, lembrancinha de saída, tudo. Esses detalhes ficou tudo por minha conta. Ela ficou por conta só da decoração. E aí eu mesma, mais outra mulher fizemos os balões e já sabia fazer balão. Já tinha aprendido. Já tinha aprendido a fazer os balões. Então, assim, sempre foi algo que eu amei muito. Só que na época não era algo que me dava retorno financeiro. Porque não é porque a gente ama que a gente tem que trabalhar de graça. Exatamente. Né? Não é verdade? A gente tem que trabalhar com o que a gente ama. E com ser tudo isso, ser remunerado e trazendo benefícios para a nossa família. Né? E aí o que aconteceu? O aniversário de 4 anos do Murilo foi quando tudo realmente aconteceu. Que eu falei, não, daqui para frente eu vou fazer, e aí eu já comecei a comprar os trem. Eu fiz aniversário dele de 4 anos do Mickey. O aniversário do Murilo e do meu esposo é uma semana de diferença. E aí eu fiz juntas, né? Eu fiz juntas a festa dele e tal, e daí foi onde tudo começou. E depois dessa festa do Murilo que eu fiz de 4 anos, eu já peguei a minha primeira festa profissional, já cobrando um valor acessível, que foi PJ Masks na época. Nossa. Nunca vou esquecer. Depois eu já fiz uma festa tropical e, assim, com a mesma mesa. Tudo a mesma mesa. Sábado e domingo, a Provençal, a famosa Provençal. Então, se eu tivesse uma festa no sábado e no domingo, eu já pegava a mesa de um cliente lá onde eu montei e já levava para o outro cliente. Então, assim, não tinha muito orçamento, não tinha muita coisa. Só que eu sempre digo e sempre disse isso para mim mesma, que ninguém começa com grandeza. Né? Ninguém começa com grandeza. Você pode ver aí várias e várias marcas que hoje são imensas. Começaram com uma loja pequena. Né? Então, eu sempre pus isso na minha cabeça. Ninguém começa com grandeza, com muita coisa. Para você começar com isso, só se você tiver um dinheiro, um investimento muito alto para isso, né? Acho que é importante você ter a força de vontade, né? E com aquilo que você tem, você vai construindo aos poucos. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente, com força de vontade, a gente chega longe. Chega. Né? A gente vai correndo atrás e aí a gente vai agradando um cliente aqui, porque hoje em dia a maior indicação que eu tenho não é aquela que eu faço, que eu pago, é o boca a boca. É o meu cliente, ele é o meu maior tráfego pago grátis. Exatamente. Porque se o cliente gostou, ele conta para todo mundo. Da mesma forma que se não gostar, ele fala não, também. É um que não gosta, acaba, deixa ali, você deixa de fazer 20 orçamentos por conta de um erro ali que você cometeu. E já aconteceu comigo. Como eu acho também que já deve ter acontecido com vocês. Só que eu nunca me dei o luxo de desistir. Né? A gente não pode desistir. De lá para cá, né, do aniversário do Murilo de 4 anos para cá, eu que fiz todos. Toda a vida com muito detalhe, nunca parei de fazer os personalizados. Eu agreguei personalizado junto com a decoração, que era uma comodidade para o meu cliente.
né? E aí eu tive o Mikael, o Murilo tinha 7 anos, eu tive meu segundo filho, que foi o Mikael, e eu pude realizar o sonho de fazer o famoso safari, Safari, Fulaninho. porque o Murilo foi crescendo, e aí ele já amava aquele tal do Homem-Aranha. Gente, eu fiz 3 festas do Homem-Aranha pro Murilo, Luciana. Luciana, como é que você faz? Seguido, gente. Seguido. Meu Deus. Seguido. Acho que o único que deu a pausa, porque o de 3 anos foi do Homem-Aranha. Aí o de 4 ele queria muito do Homem-Aranha. Aí eu falei, não, vamos fazer do Mickey. Porque eu queria o Mickey. Aí o de 5 foi Homem-Aranha e 6 foi Homem-Aranha. A menina DG, quando ele encuca com o tema, o Ezequiel também é apaixonado. Nossa, e aí até hoje ele ama Homem-Aranha, mas graças a Deus a fase de festa de Homem-Aranha passou. Tanto que ele falou que nem quer festa esse ano, mas até lá eu convenço ele. Você quer, ele pode não querer, mas você quer. Eu convenço ele. Pelo menos é que seja algo para a família, eu gosto de fazer, porque depois que eu perdi o neném, né, que foi o Mikael, depois que eu tive o Mikael, o Murilo tinha 7 anos, né, o Mikael nasceu, o Murilo já tinha 8. E aí eu realizei o sonho de fazer safari no aniversário do Mikael. E aí eu planejando já o aniversário do Mikael de 2 anos, ele decidiu ir morar com o Papai do Céu, né? Com 1 ano e 6 meses, Deus recolheu ele. E aí eu, de lá para cá, no meu mundo de decoração, para mim cada festa que eu faço é uma dor. Ainda mais quando eu vou fazendo assim nas idades, porque tem criança que eu acompanho que já tem muitos anos, que eu fiz chá de revelação, fiz chá de bebê depois do chá de revelação, depois fiz o batizado e fiz a festinha de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Então, quando eu vou acompanhando a vida da criança e eu vai passando essas etapas, que eu não vejo que essas etapas passaram na minha vida, isso para mim vira um peso. Eu sempre falo para você que nós conversamos muito, Sim, que eu amo trabalhar com decoração. Só que para mim virou um peso depois da morte do meu filho. Porque cada vez que eu vou fazer igual esse ano, ele ia completar 5 anos. Em junho, ele é de 22 de junho. Se eu fizer uma festa de 5 anos... Você já imagina que... Não, e eu já saio daquele lugar mal, chorando. Porque assim, eu sorrio muito, eu converso muito, eu sou muito positiva. Só que eu também tenho a minha dor da perca, sim, né? Então, assim, eu me permito viver a realidade do luto, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vai me ver muito feliz, você vai me ver calada, triste, na minha, triste, tranquila. Então, de lá para cá foi aonde que eu dei uma desanimada. Em relação às festas. Em relação às festas, ao mundo de festa, em relação à montagem. E também nós veio de uma fase muito complicada, que foi a pandemia, sim, né? No caso, eu ganhei o Mikael, eu estava na pandemia ainda. E a gente passar esse período pós-pandemia foi muito difícil, porque quem se permaneceu, né, na pandemia foram poucos, porque não teve um mercado mais saturado e mais prejudicado do que o nosso. Do que o de festas. De festas, bufês e enfim, né? Mas... Eu estava começando bem nessa época. Bem nessa época foi quando você iniciou? Eu iniciei em 2019, né? E aí, quando eu estava começando a ser conhecida... Essa época eu estava grávida. Foi o mês que eu mais tive, assim, contratos. Aí o pessoal só foi ligando, desmarcando. Nossa, foi muito difícil. Não, inclusive, nessa mesma época, eu estava com uma festa do Homem-Aranha para o Murilo. E assim, contratei personagem vivo. É porque ele é de março, né? O mês de março foi a festa dele era dia... ele é 27 de março. A festa dele estava marcada, se eu não me engano, dia 23. Dia 21 fechou tudo, lockdown. Gente, eu fiquei apavorada. Porque já estava tudo pago. Tudo pago, personagem vivo. E eu paguei tudo antes para no dia não ter aquela dor de cabeça. E aniversário dele, fechou na segunda, o aniversário dele era na quarta-feira. Porque eu nunca fiz festa durante final de semana, sábado e domingo. Nunca fiz. Minhas festas toda a vida foi no meio de semana, né? Agora, de uns 2 anos para cá, que eu fiz o do Murilo num domingo para ele curtir, aproveitar a piscina, né? Até por conta também dos meus convidados. E aí, né, eu passei esse período de pandemia, né? Após a pandemia, eu fiz muita festa, assim. Teve final de semana de eu ter 6 festas num dia, num sábado, e 3 no
num E era só você e domingo. seu marido? Era só eu e a minha mãe Ah, e os meninos. Porque aonde que eu ia, eu levava eles. O Micael, bebezinho, levava. dentro do carro. E eu já coloquei ele até em cima de móveis. Não, o filho carro, do decorador, eles andam de qualquer jeito. eles andam de qualquer jeito. O carro abarrotado de trem, não cabe. Cabe sim. E deu um buraquinho e dá só pra socar o É, menino ali e dá pra levar. a gente dá um jeito. Né? Eu já fiz Incrível, né? muito Nosso isso. carro, ele é Cabe tanta coisa, mágico, né, cabe. As Uai, pessoas às vezes vão chegando e falam, gente, como que você colocou tudo isso aí tanta coisa dentro? dentro desse carro. Uhum. Uai, eu montei uma festa esse final de semana agora. Eu cheguei lá, a mulher falou assim: você tá com tudo dentro do carro, você vai dar outra viagem? Eu falei, não, tá tudo aí. Aí ela falou assim: mentira. E ela já ficou preocupada. Aconteceu isso comigo. Tipo assim, A pessoa pensou que eu não ia entregar. Aí eu cheguei lá, porque as capas que a gente carrega no nosso material, elas estão sujas, muitas rasgadas, mas a capa ela tá ali justamente para isso, proteger o material. Para proteger. E aí quando a gente chega na casa do pessoal da classe alta, né, ali com aquele material encapado, o povo já fica meio assim, né, assim, não sei não, acho que eu fiz uma má contratação. Ele já pensa, será que vai entregar tudo que combinou comigo? Sim. Por conta do material, que é tudo desmontado. Não, né? E a maioria das vezes a gente chega com tanta pouca coisa, né? Aham. Porque a gente desmonta tudo, carrega tudo dentro do carro. E eles ficam. Já aconteceu de cliente de ligar, porque a maioria das vezes que eu vou, o cliente não sabe quem sou eu. Porque o meu perfil nunca teve a minha foto, né? A não ser que seja um cliente que me conhece ou me acompanha, né? De ligar e falar assim, ó, eu acho que você mandou pro lugar errado aqui. Já aconteceu. Sério? E eu falar, não, tá certo. Aguarda só um momentinho. Na hora que estiver pronto, vou tirar uma foto e te mando. Tá? E aí, na hora que o cliente vê depois de montado, ele fala assim, uau, realmente. Teve uma decoração que eu fiz, aí eu cheguei lá com tudo desmontado. Aí tinha um senhorzinho sentado e ficou lá encarando, olhando, e eu descarregando tudo, montando. Quando eu fui sair, eu fiquei até incomodada, tanto que ele me encarava, né? Aí quando eu fui sair, ele falou assim, filha, deixa eu te falar um negócio. Eu vi você descer aquelas trenheiras, eu falei, meu Deus, quem vai virar isso? E não ficou bom, ficou muito bonita a decoração, mas pelo jeito, ele veio falar, foi pelo jeito que eu tava levando as coisas tudo desmontado, não parecia que ia ficar uma decoração. Sim, sim. E eles têm essa preocupação mesmo. Não, é igual quando eu... Porque a capa que eu coloco no meu painel romano é um preto, um lado é bonitinho, mas o outro lado é destruído. E quando eu coloco ali aquilo ali, o cliente já fica assim, apavorado, né? Porque será que vai deixar esse pano aqui, gente? Porque a maioria das vezes é só uma camuflagem, né? Sim. A gente vai pôr outro pano por cima para não dar só o blackout. E aí já aconteceu isso comigo, você acredita? De clientes já querer cancelar em cima da hora, porque aquilo ali não era o que ele tinha contratado. Falei, não, nem tá pronto, nem tá calma. pronto, calma, espera um pouquinho, que aí quando a gente põe lá tudo, faz aquele balão luxuoso, eles ficam encantados, né? Porque às vezes a maioria das vezes eu sempre entrego muito mais do que o cliente o cliente contratou, a maioria das vezes, né? Então, assim, é isso. Lohane, nesse período todo de decoradora, nesses anos todos, assim, para você, qual é o seu maior desafio? Lu, eu, assim, não tenho um desafio que eu posso falar para você, porque você sabe que eu sou doida, né? Ela é doida. Gente, eu sou doida, de verdade. Eu não tenho medo de desafio nenhum. Mas, assim, a minha maior insegurança é não atender a expectativa do cliente. Porque tem muito cliente que ele é muito comunicativo. Ele te manda foto, vai lá no seu Instagram, printa material, quero assim, quero assim. Tem cliente que procura uma referência. Quando você tem a referência, é perfeito. É mais tranquilo. Você sabe qual caminho você tem que ir, mas quando você tem um cliente que fala assim, não, faz assim, eu confio em você. Aí você fica assim, será que vai dar certo? Será que ele vai gostar? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, tipo assim, eu não tenho nenhum tipo de trabalho que eu tenho medo de fazer, sabe? Nada que... Acho que tudo a gente buscando conhecimento, buscando curiosidade, a gente aprende, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu falo que a gente não tem nada que a gente não sabe fazer. Tem coisas que a gente não faz questão de aprender. É verdade. Né? Então é isso. O meu maior medo é não satisfazer não superar o meu cliente. Então, deixar o meu cliente feliz. Porque a gente trabalha para isso, para deixar o nosso cliente feliz. É o momento feliz. dele, né? Que é um momento único. Então a gente não pode errar. Exatamente. Ontem igual você falou, essa questão, só te cortando. Quando o cliente fala assim, eu confio em você. A gente ouvir isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é um peso muito grande. É um peso muito grande. É uma responsabilidade imensa. Aumenta, triplica a responsabilidade. Ontem, inclusive, estava falando para você, eu fiz um chá de revelação. E lá o único canto decorado que teve foi a decoração. E eu cheguei lá hoje, ela estava
exatamente como eu entreguei. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe tantas Sim. vezes os nossos produtos são estragados, são molhados, que a gente. Mas que mais pesou em mim ali, que eu fiquei refletindo quando eu recolhi o material, que, poxa, se não tivesse ficado bom, aquele ali era o único local. E a minha cliente ficou tão satisfeita, que ela falou assim, Lohane, eu não tenho. Ela chorou quando viu a decoração. Falou assim, Lohane, eu não tenho palavras para te agradecer. E assim, o melhor, que não foi ela quem contratou, foi uma amiga dela que contratou o meu trabalho. E essa amiga dela já fiz umas 6 festas para ela. E ela falou assim, ó, eu quero um chá de revelação, neutro e tal. E eu fui e montei, tipo assim, ela não tinha visto nada, né? E aí a mãe, né, da criança falou assim, será que isso vai ficar bom? Então, tipo, a mãe desacreditou do meu trabalho. Então, quando ela viu tudo montado, gente, ela ficou assim, ó, eu te juro, ela ficou paralisada assim de frente à montagem. É muito bom esse E isso é o que às vezes me dá motivação para continuar. Porque como eu estava te falando, Luciano, depois que eu perdi o meu filho, né, eu não tive mais vontade de fazer festas para os meus filhos, sendo que eu comecei por causa deles, né? Eu perdi um pouco do prazer de fazer festa, porque a alegria não é mais a mesma, a união já não é mais a mesma. E fica aquela lacuna no coração da gente, né? E é um momento que a gente tira a foto, mas cadê o fulano? Tá faltando o fulano, entendeu? Mas mesmo eu passando por período do luto após a morte do meu menino, eu tive o aniversário do Murilo no ano seguinte, né? Eu levei ele para um lugar, levei bolo, levei docinho, ele curtiu. E eu ali na minha quietinha, com os meus pensamentos, com a minha dor. Mas eu fiz por quê? Porque eu queria mostrar para o Murilo que ele era importante para mim. Porque eu sei que não é um programa sobre luto, mas o luto, ele é tão... Ele dói tanto, ele é uma dor tão imensa, que a gente, muitas das vezes, a gente não pensa no outro. A gente só pensa naquele que foi. E eu falei sim, por um momento, falei assim, não, eu não posso deixar isso acontecer com o Murilo, porque eu tenho ele. E ele foi o meu primeiro amor. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele é importante, que eu amo ele, eu continuo amando ele da mesma forma. Porque acaba que, né, por um momento, que aconteceu isso, de eu não me importar com ele, pelo fato da dor de perder um, entendeu? E aí, no primeiro ano, eu não quis fazer, até porque, de qualquer maneira, não tinha como, né? Não Foi tinha... muito próximo também. Não, muito recente, não tinha nem 6 meses quando o neném tinha partido, porque ele se foi em janeiro, e o aniversário do Murilo foi em março, não tinha nem 3 meses. Né? Então, realmente, não tinha como fazer festa, né? E eu já tinha coisas que eu já tinha pago para o aniversário dele, porque eu geralmente renovava de um para o outro, eu já deixava tudo contratado, organizado. O aniversário do Murilo, depois desse, né? Depois o próximo ano, após a perca do irmão dele, eu já quis fazer festa, porque ele me pediu. Mas ele achou, na cabecinha dele, ele até me falou, que ele fazendo festa, ele ia ver todo mundo alegre de novo, ele ia ver todo mundo feliz, porque de lá para cá a gente fica muito cabisbaixo, né? Aquela tristeza. E aí eu fiz a festa dele, foi muito bom, fiz do jeito que ele quis. Não contratei fotógrafo, porque ele, criança, odeia fotógrafo em festa, gente. Odeia. Porque a gente só quer tirar foto, e aproveitar. Eles querem correr e brincar. E eles querem correr e brincar. E esse ano eu não contratei fotógrafo, deixei ele à vontade. Então, se eu não me engano, eu tirei 3 fotos desse ano. Eu tirei 3 fotos. Falei assim, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Por quê? Porque ele estava comigo no momento de despedida. Ele viu o irmão dele partindo, ele viu o meu desespero, ele viu tudo. Então, tipo assim, ele carrega um peso muito grande. Sendo uma criança de 10 anos, ele carrega um peso muito grande. Então, tipo assim, é o que eu puder fazer para aliviar aquela tensão, é o que nós temos que fazer, né? E assim, de lá para cá, desde que eu perdi meu filho, eu, graças a Deus, eu desfiz só 2 contratos, porque era muito próximo, né? Mas sempre com muita responsabilidade, sempre com muita entrega,
né? Eu falo para você, se for para me fazer de qualquer jeito, eu não gosto de fazer. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Nós que somos decoradores, nós não trabalhamos com qualquer coisa, a gente trabalhamos com sonhos, nós trabalhamos com expectativas. Então, assim, algo primordial que a gente tem que ter é responsabilidade. Porque um dia tão importante pra gente frustrar o cliente. Não, e é um dia muito importante. Sim. Como é um dia muito importante na vida do meu filho, é um dia muito importante na vida do filho da minha cliente. Já pensou se um filho de um cliente vira para mim e fala assim, nossa tia, eu fiquei muito triste porque não ficou do jeito que eu queria. Nossa, ali quebra meu coração. Por isso que eu falo que esse ramo nosso, ele é muito... Tem que ter muito cuidado. Muita delicadeza. Porque a gente lidar com as emoções. Com emoções, então, com sonhos, né? expectativas, então, né? Realizações. Porque igual, o meu sonho, desde quando eu tive o Murilo, era fazer festa do Safari. E eu não realizei esse sonho com o Murilo, mas eu fiz para o Mikael. Eu fiz o Safari, que era o sonho meu. Para você, o meu cliente, que eu mostro a foto, às vezes não é o seu sonho. Às vezes você já pensa num safari diferente, mais rústico. Eu já quis um safari mais baby, né? E cada cliente tem um gosto, desejo, né? Um gosto diferente, né? E o que acontece? Eu pude realizar esse sonho, né? De fazer o aniversário dele do safari. Eu falo, graças a Deus que eu fiz. Porque o aniversário do Mikael foi muita luta. Ninguém lá em casa gosta de festa, vou repetir. Só para vocês entenderem a seriedade disso. O meu marido toda a vida trabalhou viajando, então para mim sempre tive muita dificuldade de fazer festa por conta da agenda dele. Não coincidia as datas, nunca dava certo. E aí, o aniversário do Mikael é dia 22 de junho. Eu realizei o aniversário do Mikael em agosto. Nossa! Quase 2 meses depois. Ele deu Covid. A data marcada, uns 3 dias do aniversário dele, ele deu Covid. Pensando nos convidados, eu desmarquei, né? Porque a gente já estava fora da época do surto do Covid, mas ele deu Covid leve, graças a Deus, né? Depois, meu marido teve show, marquei de novo, tive que desmarcar. Eu desmarquei e marquei 3 vezes. E aí, minha mãe falou, não, minha mãe e meu pai não vai fazer, desmarca, nós faz o de 2 anos. Eu falei, não, eu vou fazer, nem que seja em dezembro, mas eu faço. E aí, com muita luta, eu fiz o aniversário dele. Inclusive, assim, de todos os aniversários que eu fiz, esse foi o pior. Em termos de quê? Organização. Mas não organização de decoração, eu fui muito frustrada com muitas coisas. Coisas que eu contratei e cancelou de última hora. Pessoas que eu esperava e não apareceu. Mas não convidado. Pessoas mesmo, prestadores de serviço, sabe? E, assim, saiu lindo a festa, mas foi muito difícil. Uma das piores festas que eu fiz em termos de responsabilidade de pessoas contratadas. Só que eu entendi depois o porquê de tudo isso, porque aquele dia não era nem para ter acontecido. Mas Deus que me livre, Lu, se eu não tivesse feito esse aniversário. Graças a Deus você fez. Eu não tive a oportunidade de fazer o aniversário dele de 2 anos. Né? Então, assim, eu carrego uma alegria e uma insatisfação ao mesmo tempo do aniversário dele, mas a alegria de ter feito, de ter registrado, de ter contratado fotógrafo, né? Porque, assim, todas as lembranças que eu tenho são lembranças lindas, né? Todas, do nascimento ao dia da nossa despedida. Né? Então, assim, comemorar para mim é importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E foi comigo, né? Mas poderia ter sido com qualquer pessoa. E eu penso assim, porque eu escuto muito mamães que falam para mim assim, eu vou falar para você, mães, que fala para mim assim, não vou comemorar não, o aninho eles nem entendem. Mas você não vai comemorar um ano qualquer, você vai comemorar um ano de mudanças na sua vida. Exatamente. Você vai comemorar o que seu filho representa para você.
Então, não use essa desculpa, porque é É uma uma desculpa desculpa. que o cliente, ele não vai lembrar, mas você vai lembrar, você tem lembrança, você vai ter foto, você vai mostrar a foto para ele. Porque foi um ano totalmente Não, diferente ainda para a mais mãe, quando para o é o pai, para todo primeiro, mundo. né, Sim. Luciana? Então, assim, é muito É tudo importante. novo, né? Eu acho que é um ano de vitória na vida, assim, Sim, que dos próprios passa. pais, né? Porque o primeiro ano do neném, eu acho que assim, é um dos anos mais difíceis. Sim. Porque é o ano dos dentes, das cólicas. Tudo novo para Não, todo mundo. tudo, não, é muito complicado, né? É muito difícil. Comemorem, gente. Precisa comemorar. Comemorem. Olha, e eu falo sem medo. Eu não me arrependo de ter feito nenhuma festa dos meus filhos, mas eu não me arrependo mais ainda de ter feito a festa do meu filho que se foi. Porque se eu tivesse dado ouvido para as pessoas, eu não teria feito. Então, eu não tive a oportunidade de fazer de 2 anos. Foi comigo. Mas isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Não se coloque no meu lugar, mas pare para pensar. Porque muitas das vezes a gente fala assim: não, só acontece com o outro. Só a grama do vizinho é melhor. E não é assim. O dia mal ele chega para todos nós. Seja com sua mãe, com seu pai, com seu filho. Comemore. A comemoração, importância do jeito que ela seja, simples, chique. O importante é O comemorar, né? importante é comemorar, né? Eu vi essa mudança assim, muito em relação às pessoas depois da pandemia. Hoje Sim, eu vejo que as pessoas têm mais vontade de comemorar do que antes. muito Né? Porque mais. foi um momento muito triste na vida de todo mundo. E assim, foram poucas famílias que passaram pela pandemia que não perdeu Que alguém, não perdeu né? alguém. Então elas aprenderam a valorizar os momentos. Quem não perdeu um familiar acaba perdendo um amigo, né? Sim, acabou perdendo alguém que se Isso. importava, né? Foi muito triste. Mas assim, Lohane, mais uma pergunta para você. O mercado de festas hoje, por mais que talvez você tenha diminuído o seu ritmo, o que você acha? Como que está o mercado de festa hoje? Você acha que está fácil de ser decorador? Na sua opinião, como que está o momento? Eu acho que nesse momento ser decorador está sendo um desafio, né? Está sendo muito complicado. Porque o que acontece? Na época da pandemia surgiu o Pegmonte. E esse Pegmonte nunca acabou. Ele era algo que era para durar durante a pandemia, que era algo Entendeu? para ser feito, né, com no máximo 6, 7 pessoas dentro de uma casa. E isso nunca mais saiu de moda. Pegmonte, ele está prostituindo o nosso mercado de decoradores. Porque, um exemplo, tem pessoas que falam assim, quando a gente entrega uma decoração com painel redondo, cilindro, mas você entrega do seu jeito, não do jeito do cliente, porque nós somos as profissionais da área e nós fazemos isso, né? Então, as pessoas querem comparar nosso serviço com o serviço de Pegmonte. Então, o nosso serviço, ele está prostituído. E quem está entrando no ramo agora, está cobrando, assim, preços que não dá para pagar muitas das vezes nem o custo, a pessoa tem, não paga nem para trabalhar, porque ela tira do bolso dela, de um dinheiro que nem era da festa, para poder pôr na festa Montar da a festa. pessoa. Entendeu? Não sei se isso está acontecendo com você, mas as pessoas estão desvalorizando muito o nosso trabalho. Eu acho assim, a questão do Pegmonte, eu não vejo assim muito essa questão de, no caso, prostituir. Eu acho que falta muito o entendimento das pessoas. O Que que está que é um vendendo. Pegmonte e o que Exatamente. é uma decoração que o decorador vai lá, monta, personaliza. Então, eu acho que falta um pouco essa questão de entender, sabe? Exatamente. Aí, às vezes, o cliente, porque pro cliente é muito bom, igual tem muitas mãezinhas que querem elas mesmas ir lá e montar a festa do filho. Então, a questão do Pegmonte é muito bom, porque ela vai lá, ela escolhe a peça que ela quer, o painel que ela quer, ela monta. Então, para ela ali, aquele momento é muito especial. Só é difícil quando o cliente vem até você passa o seu orçamento, ele fala assim, mas fulano tem por tanto, mas é um Pegmonte. Aí ele não entende que as peças são de né? isso, a dificuldade é essa. Exatamente. Porque ele não entende que a peça é diferente, o material não, e é se outro. você tenta explicar demais, a maioria das vezes ele fala que você está sendo Exatamente. grosso, mal educado. Às vezes pensa que a gente está falando mal do né, serviço do outro, mas do não outro, é. É só a exatamente. questão de diferenciar. Porque assim, a maioria das vezes, a gente não está vendendo só a decoração, a gente está vendendo nosso tempo, Sim. a gente está vendendo o tempo da gente sair da nossa casa, o deslocamento, tudo isso. O cliente, ele fala assim, não, mas esse é só o preço da decoração. Não, com tudo isso tem um contexto.
né? As pessoas falam, não, mas ela já tem o produto. Tá, eu já tenho o produto, mas o produto tem que ter o quê, Luciano? Manutenção. Manutenção, Tem que ter o cuidado, cuidado, não é? transporte, Você tudo. tem que levar para uma pessoa pintar, quando você mesmo não pinta, né? Eu mesmo, ultimamente, eu não ando tendo tempo para parar para pintar uma peça, então eu tenho que pagar para alguém fazer uma manutenção no material meu. E eu falei, mas se você já tem a peça, tá, mas você sabe se tá bom? Se eu levar para você minha peça danificada, você vai gostar? Como que você, como cliente, iria se sentir recebendo uma peça com baixa qualidade, uma peça danificada? Eu, no meu evento, não gostaria, Aí tem todas né? essas coisas que tá por trás, que às vezes por isso que às vezes é bom também a gente mostrar o que tá por trás da decoração, Exatamente. porque às vezes a pessoa não tem, o cliente ele não tem essa noção. E eu mesmo já passei noites em claro pintando peça, porque eu tenho um cuidado, eu não vou levar uma mesa De de qualquer qualquer jeito. jeito, com a pintura ruim. Então, se eu tenho esse cuidado de levar o melhor pro cliente, só que eu chego lá no outro dia pleno, ele nem vai imaginar que eu não dormi a noite Sim, inteira, né, exatamente. pintando todo o material. Mas é uma coisa do processo. Mas é onde eu falo assim, que não que o Pegmont seja ruim, eu não acho que ele seja ruim, eu só acho que falta essa questão de entender o que é um Pegmont e Só o que que hoje é uma também acontece decoração muito de que diferenciada. acontece? O cliente querer pagar o preço de Pegmont, e é É, o que acontece muitas das vezes. Um exemplo, se você passa um preço de um Pegmont de R$ 400 e você cobra 800 para ir lá montar, o cliente não quer pagar. Só que há uma diferença muito grande dele ir buscar e de você ter que levar e montar, né? Então o cliente ele quer pagar o quê? Ele quer pagar apenas os 400 para você e levar para ele, né? É isso que eu falo. E tem muita gente que trabalha com o Pegmont, pessoas que, não que eu ouvi falar, mas que eu vi, que cobra o valor do Pegmont, mas vai lá e monta. Então não é um ele Pegmont, não cobrou o serviço né? dele, Ele né? não cobrou a mão de obra, porque ele está dando a mão de obra. E assim, a gente tem filho, a gente tem casa, tem marido, a gente não pode se dar o luxo de dar para o cliente aquilo que ele tem, né, que ser remunerado para receber. Nós temos que Nós ser precisamos remunerado para receber, né? Se você vai lá e entrega um trabalho de qualidade, eu acho que é mais do que justo dessa questão, dessa talvez questão. não em relação ao Pegmont, mas a Sim, questão da precificação. Então é uma sim, coisa que exatamente. Porque assim, ó, eu, igual eu disse no início, eu sempre entrego muito mais do que o cliente me pede, né? Sempre faço muito mais além do que o cliente me pede. Ele não vai ver isso, ele não vai falar, não, eu vou te pagar mais por causa disso. Não, é eu que fiz para ele reconhecer. E a maioria das vezes eles vê que a gente fez a mais, mas ele não vai falar, não, eu vou te pagar mais por isso. E se você não souber precificar, infelizmente, você vai trabalhar um tempo, mas logo você vai desistir, porque você não vai ver o desistir, não retorno, vai né? ver retorno, você vai dar manutenção em pé, vai pagar balão, vai pagar isso, vai pagar aquilo, vai pagar funcionário, e no final das contas, o seu nunca sobra, É, né? realmente é dessa forma. Mas assim, e o que você tem para deixar assim para as pessoas de casa, para os decoradores que estão começando agora, diante de toda a experiência que você tem, que você já fez festas grandiosas, já fez festas menores, e diante dessa dificuldade que a gente encontra hoje no mercado em relação à precificação, ou até mesmo de mostrar para o cliente a realidade das coisas, o que que você tem a deixar para quem está começando, que está aí cheio de dúvidas, cheio de incertezas? Eu acho que a melhor coisa que eu posso deixar aqui para vocês é nunca desistir. Desistir tem que ser uma palavra cancelada do nosso vocabulário. Porque fácil não é, isso Não é? é sem dúvida, né? Você vai ter clientes amáveis, você vai ter cliente enjoado, porque todo mundo tem. Ramo de roupa, de comida, Todos de nós. decoração, você vai Sempre vai ter ter, pessoas você vai bem ter aqueles exigentes, clientes que né? vão ser seus amigos, você vai ter dificuldade, mas sempre buscando conhecimento, sempre buscando buscar novidade, trazer qualidade para o seu cliente, mostrar para o seu cliente que você está, como se diz, comprometido com a entrega A do, do, entrega do dele. trabalho dele, porque você tem. Primeira coisa que nós decoradores tem que pôr na nossa cabeça é que nós não trabalhamos com qualquer coisa, nós trabalhamos com sonho. Um ano ele não volta mais, aquele ano passou. É igual festa de 15 anos, eu falo. Ah, não, eu quero uma viagem. Tá, viagem, você viaja o ano que você quiser. E 15 anos, vai fazer É de só uma novo? vez. É só uma vez. E é isso, é trabalhar com responsabilidade, com seriedade. Sempre dar ouvido sim para o seu cliente, porque tem decorador
que ele sabe de tudo e o cliente não manda em nada. Não é assim. A gente precisa entender o que ele quer, na E realidade. nós precisamos, né? do nosso cliente, tá entendendo? Então, assim, é isso. É nunca desistir. Vai vir tempestade, vai vir coisas ruins, mas uma coisa, se lembre, no meio da tempestade, Deus, ele tá no barco. Ele pode estar dormindo, mas ele tá no barco. E uma hora ele vai se levantar e a tempestade vai cessar. Só não desista. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar, né? Porque não vontade desistir. às vezes pode aparecer, né? Porque Muitas vezes. Muitas, porque agora ela falou, gente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas veem, nossa, que lindo, que decoração linda, mas sabe ninguém nem imagina trás, né? como que foi, né? Eu já passei madrugadas e madrugadas acordada para poder entregar o trabalho no horário, com qualidade, e o cliente no outro dia ele nem imagina. E você não tem que chegar lá e falar, é porque eu tô de mau humor, porque eu não dormi. De jeito nenhum. Ele não... É linda e plena sempre. Exatamente. Eu posso estar descabelada porque, né? Mas... linda e plena sempre. Porque a dificuldade, gente, ela vai vir, não tem como. E como tudo na vida da gente, né? Eu falo que não tem nada fácil. As pessoas costumam julgar, né? Falar que a vida, nossa, fulano conseguiu isso, mas fulano, não sei o quê. Exatamente. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, a gente precisa olhar mais por esse lado, Sim. né? Porque tá todo mundo ali. Não, e tem uma frase matando um leão por dia, digamos que eu carrego assim. Comigo, que ela é assim, ó. E aprenda. Ninguém respeita o processo. As pessoas só respeitam o seu resultado. Enquanto você não tiver resultado naquilo que você está entregando, ninguém vai te respeitar. Mostre resultado para você querer cobrar o respeito. Então, o que nós estamos passando por uma... Eu acho que isso é desde sempre, desde já. As pessoas, elas torcem pela gente muito, mas elas nunca querem ver... Até um certo ponto. Elas nunca querem ver a gente melhor do que ela. Quando elas veem que a gente ultrapassou o padrão delas, elas começam a caçar um jeito de nos derrubar. Exatamente. Infelizmente. Né? Então é isso. Realmente, as coisas, infelizmente, estão dessa maneira, né? E não... É ruim, né? O ideal é que não fosse assim. Só que, Luciana... Só que a gente aprende muito e a gente conhece muito as pessoas. Eu aprendi muito depois do luto do meu filho, porque é um momento que a gente está no pó. A gente está no deserto. E o deserto, ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Só que a gente tem que aprender com cada deserto que a gente vive. Deus ensina todo o tempo. Se tem uma coisa que nós temos que ter, independente do nível, do patamar que a gente estamos, seja um financeiro, seja num casamento bom, num casamento... A gente tem que aprender a ter humildade. Nunca querer passar por cima de ninguém. Porque hoje você está embaixo, mas o amanhã só a Deus pertence. Então, a gente não pode nunca querer ser melhor do que ninguém. Ah, não, mas eu tenho uma empresa, você não tem. Eu tenho um carro para carregar meus trem e um carro para passear, você não tem. E hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso ter. Você não sabe dia de amanhã. Tem muitos decoradores dentro de Goiânia, e falo com propriedade, que quer ser melhor do que os outros. Gente, o sol, ele brilha para todo mundo. Tem cliente para mim, tem cliente para lá, tem cliente para todas que passaram aqui, entendeu? E assim, e é tão lindo que as pessoas que estão vindo para o rumo da decoração, que está vindo para esse ramo, tem cliente também. Por que você quer derrubar os outros? Eu tenho o maior prazer no mundo quando alguém chega até em mim me pedindo uma indicação, aonde você compra, né, um fornecedor. Eu não, vou te passar porque o fornecedor é meu. Não tem isso, porque o meu fornecedor também tem família. Ele precisa vender. Não é verdade? Você não concorda? E eu penso assim, quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente cresce. Isso é verdade. A gente é ajudado. Né? Olha, você vai escolher aqui um papelzinho desse. Eita! E aí o que tiver aqui você vai falar sobre, né? Pode ser uma pergunta ou... Vamos ver o que você vai pegar aqui. Vamos. Olha, responsabilidade aqui. Aí você lê em voz alta. Festas inesquecíveis. Uma que ficou marcada no seu coração. Ah, eu vou chorar. Com certeza foi a festa de 1 ano do meu filho. Com certeza. Como eu disse, eu tive muita aprovação. E eu, por uns minutos, eu pensei em desistir. E eu falei que a palavra desistir não está no meu vocabulário. Né? E mesmo querendo desistir, eu não desisti. E foi um momento que eu vou reviver ele até o dia da minha morte. Nunca vou esquecer. Eu posso até sair do ramo de decoração um dia, mas eu sempre vou lembrar.
Eu falo que um filho nascido, ele nunca será esquecido. Mais que eu posso ter mais 5, eu sou nova, viu, gente? Eu posso ter mais 5, mas Ele sempre vai estar aí. ele sempre vai estar no meu coração. Ele é a minha alegria até hoje. Eu não gosto, toda vez que eu tô triste, eu falo assim, mas ele era tão feliz, por que eu vou estar triste? Então, sem dúvida, uma festa inesquecível é a festa de 1 ano do Mikael, do meu filho. E quando você começou a ler, eu pensei, porque isso aqui não é de hoje, não coloquei, já estava. Quando você começou a ler, eu pensei, você vai falar isso. É isso. E realmente é algo que a gente não dá para esquecer. Não. Mas assim, que Deus te fortaleça a cada dia. Amém. Nessa caminhada e que sempre que você, igual você falou, ele era muito alegre. Sim. Então sempre quando você estiver um pouquinho triste, que você lembre do sorriso dele. E é o que eu faço todos os dias. E Deus, ele me fortalece. Deus é bom o tempo todo. Isso é verdade. Né? Lohane, muito obrigada por você ter vindo. Foi um prazer. Eu já queria ter te trago, né? É igual eu falei, né? Aquele dia, eu acho que sempre quando eu termino uma gravação, já vem na minha mente, assim, sabe? A próxima convidada. Eu já fiz uma lista e eu fico pensando assim, aí eu não fico pensando, eu vou trazer fulano, mas Deus vai colocando no meu coração. Eu acho que esse era o momento de você vir. E foi bem gostoso o nosso papo, né? E que foi bem legal, né, gente? Que as pessoas também possam se inspirar e aprender, né? Com Sim. Tudo que é falado aqui, eu acredito que, de alguma forma, também transborda na vida das pessoas. Sim. E aí eu vou te entregar esse troféu. É simples, mas de coração, para você guardar, obrigada. tá? Essa recordação de ter vindo aqui, falar um pouquinho de você, da sua história, que pra gente é muito importante. Obrigada. E que a festa, por mais, igual você falou, por mais que talvez você saia desse ramo, mas que você nunca se esqueça de quantas famílias você fez feliz. Sim. Através do seu trabalho. E quantas amizades a gente faz, né? A gente faz muitas amizades nesse ramo. Né? E assim, o mais importante, gente, é a gente nunca deixar os obstáculos, né, no meio do nosso caminho. Porque eu poderia ter desistido desde o primeiro momento, quando eu comecei, porque veio muitos obstáculos, mas eu nunca desisti. E você também nunca desistiu, porque eu sei da sua história e sei que a sua história não é uma história fácil. Só que nós somos mulheres perseverantes. Sim. E o que nos aguarda é muito grande. Eu creio. Não é? É muito grande. E eu agradeço pelo carinho, pelo amor comigo sempre. E eu vou falar aqui para ficar registrado. Eu torço muito, 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 muito de verdade por você. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente torcem pela gente, mas saiba que você tem uma amiga que torce pelo seu sucesso. Amém, porque obrigada. O seu sucesso é o meu. Obrigada. Abraço. Obrigada. Amém. Você também sabe que eu torço muito por você. Amém. E esse foi mais um episódio do Pode Pare.